Amém, irmãs. Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo maravilhoso, da parte do Senhor, nos instruindo, nos trazendo sabedoria acerca da nossa vida, dos princípios que precisamos para continuar tendo uma vida saudável em todas as áreas da nossa vida. E nesta oportunidade, nós vamos falar sobre a vida com a família. E conforme eu expliquei no primeiro dia, a vida com a família está dividido em 3 partes. No momento de hoje, nós vamos falar sobre pai e mãe. No próximo, nós vamos falar sobre o cônjuge, o relacionamento com o esposo ou a esposa. E vai ter um outro momento que nós vamos falar sobre os filhos. Então, a família que nós vamos falar hoje é pai e mãe. E a palavra do Senhor sobre isso está escrito em Efésios, no capítulo 6, o versículo 1 a 4. E o que é que vai dizer nessa palavra? É sobre o reconhecer a autoridade do pai e da mãe. Então, no capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então aqui, essa palavra ela vai trazer para nós um ensinamento. E eu gosto muito deste primeiro versículo, porque ele vai dizer que nós devemos obedecer os nossos pais, porque isso é justo. Quando ele diz, sede obediente a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, pois isso é um mandamento com promessa. Então, o que acontece quando nós entendemos esta palavra? Porque muitas vezes a palavra do Senhor, ela nos orienta quando nós estamos na prática de uma realidade, nós achamos que esta palavra é injusta conosco, porque ela traz para nós uma realidade que nós não vivemos. Por exemplo, se o pai é uma pessoa ruim, uma pessoa mau caráter, e você vai olhar para essa realidade e vai dizer assim, na palavra está dizendo que eu tenho que honrar, mas como honrar uma pessoa ruim, uma pessoa má, talvez uma pessoa que te abandonou, uma pessoa que te rejeitou, uma pessoa que às vezes agiu mal com você, com violência. Você vai dizer, eu não tenho como honrar, eu não consigo honrar. Mas existem várias maneiras de honrar, porque honrar não quer dizer que você tem que de repente fazer coisas que você não está disposto a fazer, ou de repente ter aquele relacionamento de amizade com ele, de frequentar, trazer para tua casa, enfim. Honrar o pai e mãe é muitas vezes estar com a consciência de fazer o papel de filho, orando, obedecendo, não falando mal deles, obedecendo quem? Obedecendo ao Senhor, porque se você está obedecendo ao Senhor, você vai estar fazendo aquilo que deveria ser feito com as pessoas. Então, portanto, você vai fazer aquilo que deveria ser feito com seu pai, com a sua mãe, mesmo que eles não mereçam. E é isso, porque quando diz aqui, ó, no versículo 2, honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Então, quando Paulo está escrevendo isso e traz essa referência dizendo que este é o primeiro mandamento com promessa, é porque Paulo está trazendo aqui a memória dos Efésios, que lá em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 12, que ali no capítulo 20 de Êxodo vai estar falando sobre os 10 mandamentos. E nesses mandamentos, quando o Senhor pede a Moisés para escrever na tábua ali qual seriam os mandamentos, ele vai dizendo ali o que eles têm que fazer, né?
não tomar o nome do Senhor em vão, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, tirar um dia de descanso. Então, está ensinando. Chega no versículo 12, ele vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe. E aí ele faz, de todos os mandamentos que é colocado ali, nenhum ele diz assim, faça isso para ter aquilo. Entende? Ele está dizendo apenas que tem que obedecer a Deus, que tem que fazer aquele mandamento, obedecer aquele princípio. Mas quando chega no versículo 12, que é a respeito do pai e da mãe, ele dá um motivo para fazer isso. Então ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honrar pai e mãe é uma questão de abrir a porta para receber essa bênção de ter vida longa na terra. E é isso que às vezes fica difícil na prática, e é isso que é o que nós temos que olhar para colocar no nosso projeto, porque o que é difícil na prática? Depende de como é esse pai, depende de como é essa mãe, e depende do que você entende como o que é honrar. Pode haver alguma sobrecarga ou alguma confusão, algum sofrimento no querer executar este princípio ou querer executar este mandamento do Senhor e trazer aí de repente algum desconforto para a sua vida, porque você vai dizer: ah, mas é a minha mãe, ah, mas é o meu pai, então eu preciso fazer. Não, não é que você tem que fazer coisas que contrariam os princípios do Senhor. Se o seu pai e sua mãe está fazendo coisas que contraria, porque tanto é que aqui na sequência desse estudo que está em Efésios 6, ele vai dizer no versículo 4, porque assim como ele dá a responsabilidade para os filhos, ele dá a responsabilidade para os pais. Ele diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então, se os pais estão fazendo algo que eles não deveriam fazer, Deus vai cobrar deles essa responsabilidade. E também vai te isentar de fazer coisas que de repente esse pai está pedindo. Um exemplo: você é casado, tem sua casa, tem a sua família. O seu pai e a sua mãe agora é seu parente, não é mais sua família. Sua família é a quem você casou, que a palavra diz: deixa pai e mãe, une a sua esposa e os dois serão uma só carne. Então, agora, sua prioridade é a sua família, não são seus pais. Aí, os seus pais, por exemplo, chegam, todo mês querem que você manda uma ajuda. Essa ajuda, se você, com a sua família agora, seu esposo, sua esposa, seus filhos, tem condições de dar essa ajuda, vocês vão planejar essa ajuda, entregar essa ajuda, mas dentro daquilo que pode, sem prejudicar o andamento da sua família. Principalmente se seu pai e sua mãe são pessoas saudáveis e que podem trabalhar e que pode ter a sua rotina. Então, assim, e que pode ter o seu sustento. Ah, mas se eles são doentes, então, tudo tem que ser planejado para que você possa fazer aquilo que não prejudica o andamento da família que você constituiu agora. Então, esse planejamento precisa ser feito com muita cautela, porque tem pessoas que pensam que honrar é ir lá e dar tudo. Não é isso. Porque você tem a sua família agora para cuidar, você tem as suas rotinas para você fazer, as suas responsabilidades. Então, honrar está ligado com o relacionamento, com a boa conversa, com as visitas, com a ajuda financeira, se for necessário. Mas não é trocar os papéis. Não é agora os filhos se tornar pais de seus pais, que a gente vê em alguns relacionamentos, filhos se tornando, executando o papel como se ele fosse o pai ou a mãe dos seus pais. Então precisa tomar muito cuidado nessa parte aqui, porque reconhecer a autoridade dos pais, honrar os pais, é uma linha que precisa tomar muito cuidado em oração, analisando o relacionamento, analisando o caráter, sem prejudicar o andamento do relacionamento com Deus. Porque se você se tranca no relacionamento, não perdoa ou não respeita, não honra os seus pais, você também fica impedido as suas orações em relação
aquilo que você está pedindo, porque é uma promessa de Deus que para você ter uma vida longa, para você ir bem nas coisas que você vai fazer na terra, você precisa obedecer o seu pai e a sua mãe, honrar o seu pai e a sua mãe dentro daquilo que eles estão pedindo para você, instruindo você, que tem a ver com as promessas de Deus e com os princípios da palavra do Senhor. O outro versículo que eu coloquei foi 1 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 4. Então, essa parte aqui é muito interessante também, porque vai trazer para nós mais instrução acerca do que nós estamos trabalhando aqui neste projeto. Então, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, vai dizer assim: deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito. Então veja que aqui também, quando ele está explicando o que um pai e uma mãe tem que fazer, ele deve ensinar os filhos, deve governar bem a sua própria casa, para que os filhos aprendam debaixo de uma, né, sendo sujeito, quando fala de sujeição, mas com respeito. Então essa questão de honrar, ela é muito uma via de mão dupla, onde sempre vai ter a responsabilidade do filho de honrar, porque isso é justo, conforme disse a palavra. O pai está com a vida toda torta, o pai e a mãe estão com a vida toda torta, está fazendo coisas que contrariam o princípio de Deus, mas o filho vai estar ali orando, intercedendo, não obedecendo às coisas erradas, mas ouvindo os conselhos das coisas que são corretas. Quando o pai precisar de ajuda, vai ajudar dentro daquilo que não prejudica a proposta da sua vida com a sua família atual, mas os pais vão ser cobrados por aquilo que eles não fizeram de acordo com o que a palavra ensina. Então precisa analisar bem, porque a gente sabe que numa situação que nós temos de pais e mães separados, de pais que abandonam, de filhos que vão ser criados de maneira em orfanatos, de maneiras órfãos, crianças que são abandonadas, quando elas são orientadas através dessa palavra, elas têm dificuldades de entender, mas o que é honrar essa pessoa que me fez tão mal, que me desrespeitou, que agiu com violência comigo e tal. Então, assim, isso é muito sério, e nós precisamos, cada um de nós, olhar para a nossa realidade e entender que essa pessoa, esse pai, essa mãe, que foram o canal de Deus, o canal que Deus usou para nos trazer para a terra, porque como no primeiro dia que nós oramos, que fala da vida com Deus, que nós entendemos ali que a nossa paternidade, ela veio de Deus, que o Senhor foi quem nos criou. E quando nós olhamos lá no Salmo 139, que vai dizer ali que o Senhor já cuidava de nós ainda quando nós éramos um ser sem forma no ventre da nossa mãe. Então, assim, o Senhor nos fez, nós somos filho de Deus, foi o Senhor que nos criou antes de sermos matéria, carne, habitado nesse corpo humano. Nós éramos um espírito em Deus, que esse é a eternidade. Mas o fato do Senhor ter escolhido esse pai e essa mãe, por mais que eles sejam errados ou não, e eles terem concordado com isso e ter nos dado a vida, só por isso já merecem a nossa honra, o nosso respeito e o nosso bem falar. Então, assim, é um cuidado muito grande nessa parte, quando você estiver colocando ali no seu projeto, sobre o que você vai fazer a respeito do seu pai, da sua mãe. Talvez você não vai fazer nada que apareça, mas você pode fazer algo em oração, você pode fazer algo perdoando no seu coração, pedindo a Deus para te liberar de mágoas, de ressentimentos, pedindo a Deus para curar traumas, feridas em você causada por esse pai, por essa mãe, para que você tenha a liberdade de orar ao Senhor, reconhecendo Ele como Pai. Tem também uma situação que, quando você está
muito ferido, muito magoada com seu pai biológico, e você vai orar e você vai chamar Deus de pai, a sua alma que está ferida, ela pode entrar em conflito com seu espírito, porque você não consegue, muitas vezes, separar essa figura do pai biológico, que é aquela pessoa, principalmente quem tem os traumas de abandono, do pai que mentiu, do pai que abandonou, do pai que trapaceou, ou até mesmo de pai que roubou, como, por exemplo, a gente vê alguns casos no mundo dos negócios, acontece muito isso. Às vezes o pai usa o nome do filho, deixa o nome do filho em situações de pendências, e aí o filho não consegue mais ter liberdade de trabalhar com o seu próprio nome. Às vezes a pessoa fica totalmente impedidas de crescer, de avançar, ou até mesmo impedidas de viver sonhos, porque não tem mais dignidade em relação ao seu próprio nome, por restrições e tudo mais. E a pessoa fica com aquele ressentimento assim, de como é que eu vou clamar para esse Deus que é pai, sendo que a figura que representa o pai na terra é uma pessoa que me trapaceou, que me passou para trás, que me impediu de avançar. Então é uma linha que precisa ser trabalhada com muito cuidado. De repente, se tem alguém no grupo que precisa de ajuda profissional, deve sim procurar para liberar tudo isso, porque a palavra é clara. Honrar o pai e mãe porque é justo. Não tem a ver porque ele merece, não tem a ver porque ele fez. E tem alguns treinamentos que diz até que não existe motivo maior e não existe nada que o pai ou a mãe possa fazer para impedir essa questão da honra, porque só o fato deles terem sido escolhido por Deus para ser o canal para plantar você na terra, já é o motivo suficiente para você honrar. Porque quem escolheu essas pessoas para ser o seu pai e a sua mãe não foi você, foi o próprio Deus. Então deveria ser eles e teria que ser eles. Amém? Fica com essa palavra de hoje, então, dentro desse estudo que eu estou fazendo, para a glória de Deus.